Высшего, то есть силы Творца. И De tal maneira que as primeiras partes da história nós podemos reduzi-las à premissa de que tudo está preconizado, tudo já está vindo do Criador. O criado está abaixo do contrato e controle absoluto da luz, de quem recebe, quem outorga. Isso está claro, não há dúvida sobre isto. Como que acontece com o útero, com o bebê, como o feto, que se desenvolve em 9 meses, e sabemos quais são os passos do desenvolvimento. E que, se sabemos qual é este fator que atua sobre tudo, que é o Criador, então não teremos problemas em entender como acontece tudo, quais são esses passos que nós temos que passar, que temos que avançar, e além de que maneira fazê-lo. E o programa da criação, assim é como ele atua através desta ação de outorgamento ao ser criado. Pode reverter a condição de egoísmo ao outorgamento. Se quer fazê-lo ou não, se deseja e não pode fazê-lo, de que maneira? De que maneira deve realizá-lo? E se vai resistir a essa ação da luz? Se vai resistir, obviamente, vai sentir isso de outra maneira. E a história evolui de uma maneira. Aí há forças enormes de mútua solidariedade, tanto do lado do criado quanto de uma força que é muito maior que é o Criador. Mas no final de tudo, já o desenvolvimento está condicionado e se sabe. Então nós chegamos a um ponto determinado no qual nos encontramos um nível de desenvolvimento e de evolução que é muito interessante, onde de fato nós estamos recebendo livre-arbítrio para poder mudar a história. Quer dizer, mudar a história. O ritmo com o qual essa evolução acontece e de acordo como isto se efetua, como vamos nos desenvolver. Através de diferentes graus, diferentes passos estabelecidos de antemão. E esses passos podem ser tais que vamos passar por eles com nossa participação de maneira consciente, desenvolvimento positivo, impositivo e imperativo devemos tomar de boa maneira. Por certo que assim nós vamos saber sobre esta evolução como algo bom, positivo, porque chega do Criador. Ou, ao contrário, quando nós somos nécios como crianças e não queremos fazê-lo. Não queremos avançar segundo o programa da criação. Não conhecemos, assim como a maioria da humanidade. Ou temos... E no caso que se aprende Kabbalah e que estamos obrigados a conhecer, ou que estiveram em alguma época, milhares de anos, em um estado assim de conhecimento absoluto, nós temos a obrigação de tratar de corrigir nosso caminho, a fazê-lo de tal maneira que seja consciente para nós e, o mais importante, para o bem dos demais. E assim, a história, a nossa história, de fato, está escrita de antemão. Isto é o que os físicos, psicólogos sentem que há um obstáculo que trata de entender a história do homem no passado, no presente e no futuro, e assim se pode retroceder ao passado, e tudo se sabe de antemão aonde está o livre-arbítrio no ser humano. Há uma confusão sobre esses aspectos que são elementares, que são basilares.
básicos e de que maneira o homem decide que vai continuar esta evolução de maneira particular ou de forma geral. Quer dizer, quando recebe este golpe da luz, os físicos o que dizem é que tudo depende da perspectiva. Como vai a medir ou como vai escolher o método para medir? Se vai ser algo parcial, isto vai saber de antemão, certamente, quando constrói este método para medir. E como se acopla a esta medida? Como o homem se acopla? Através do tempo. Assim, dizem os físicos. A sabedoria de Kabbalah explica de maneira muito mais simples que não há tempo estabelecido. Não há este conceito de tempo, senão há que há um mundo infindo. Porque todos os estados pelos quais nós passamos se sabem de antemão, não há passado nem futuro, senão que nós simplesmente vemos o que está diante de nós e é como um filme, nós vemos diferentes quadros e assim é como nós analisamos a história, geografia, passado e futuro, tudo está pré-condicionado e simplesmente nós assim o vemos. Essa é a nossa vida, é como um filme que está dentro de nós, mas isso se pode dizer que isso se projeta diante dos nossos olhos e através da investigação disto, assim nós participamos. Mas nós já sabemos qual vai ser nosso resultado. Nós vamos obter somente quando estamos dentro de um grupo, quando vamos poder atrair a luz positiva, vamos poder mudar condições, não só na história mesma. Não. A sequela de eventos, senão que vamos poder mudar também nossa relação a esta sequência de eventos. Então tudo vai se ver diferente, porque nossa relação vai determinar o que nós vamos saber e ver em que dimensão. Mas tudo está estabelecido dentro de nós. Esta é a história de fato. Nos foi dado já todo o tema. Posso responder. É um tema muito amplo. E é muito relevante. Stanislav escreve: se nós vamos continuar com as mentiras da história, parece que não vai ficar nada diferente, como se não existisse nada que seja verdadeiro. Ele diz que a história é de quem tem êxito. E se a pergunta é quem não teve êxito, se através deles escreveram, se veria diferente. Um estado que é Malhut e Ein Sof, que está estabelecido desde o início. E aí existe tudo. Tudo, todas as estruturas e elementos, todos os mundos. Tudo que está aí, tudo que está se implementando em Malhut Ein Sof. E isto acontece em todos os estados. E nós aprendemos com vocês como a luz evolui nas 4 Berinot. O que explica através do gráfico, nós começamos com a primeira Beriná e assim sucessivamente na segunda, a terceira e a quarta. A quarta se chama Malhut. 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 Aqui tudo termina. Tudo que existe, tudo que acontece, ocorre dentro de Malhut.
Diz, aqui vou escrever em inglês. E se pode ser em russo também, não tem problema. Letras latinas é melhor, talvez seja mais claro e mais universalista. Light, da luz, luz em inglês. A luz, tudo começa da luz, ou do Criador. Se chama Criador porque é Boré, vem e vê. E isto é uma condição de outorgamento. A primeira berriná é o desejo de receber, Boré. E assim vai se desenvolvendo até quarta, que é a última. Dentro de Malhut mesmo. Desde fato o desejo de receber. E este desejo grande de receber se desenvolve algo mais, se sente a si próprio, contrário e longínquo da luz. Não quer relacionar-se com este estado, há um tzimtzum, uma restrição. E Malhut decide que, se quer ser parecido ao Criador, para isso realiza ações específicas e pouco a pouco há uma aproximação de Malhut à luz. E esse é o seu desenvolvimento até o ponto no qual, quando Malhut mesmo constrói ou cria de si próprio um estado no qual é o mundo. Eu digo, desde já, que dentro do mundo, dentro desse estado, está o homem, o criado, Adam. E todo o problema é que Malhut quer resolver é criar a relação entre o homem e o mundo de tal maneira que em todo este campo, todo este espaço tem que encher-se pela luz, tem que encher em pleno pela luz. E assim que faz o homem, as pessoas que existem no mundo e que tratam de ser parecidos com o Criador. E então, este desejo o transforma em um desejo ao Criador, à luz. Este estado é o estado final de Gmar Tikkun, o final da correção. É o fim da correção. Gmar Tikkun. E essa é toda a história. Uma pergunta. Nós não mudamos nada, nem passado nem futuro. Simplesmente o que nós fazemos é investigar. E o que nós mudamos é a nós mesmos. Desta maneira é o que parece como se a história mudasse, mas somos nós que nós mudamos. E quer dizer, vejo quadros que se projetam diante de mim como um filme e vou ver de acordo com minha condição interna. Segundo isto, vou ver de forma diferente, de outra maneira mais completa. Queria explicar da seguinte maneira: se eu estou em um estado no qual vou ver, esse é meu olho. Se eu vejo o mundo, me pareceria como se eu visse o mundo. Mas de fato não vejo.
Ao invés do mundo, o que existe aqui é a luz superior. A luz superior, assim simples. E o que eu capto através disso da luz, vejo dentro de mim, em meu interior, aqui de fato, onde se forma este quadro. Cada um tem então um quadro diferente que vê. Aqui estão todos os parâmetros dentro de mim, Hashimoto, reminiscências, os aspectos e detalhes que existem dentro de mim. E eu divulgo o desenho dentro de mim, de acordo com o meu próprio nível de desenvolvimento. O quadro da realidade. Aqui, de uma maneira mais detalhada, quais são os desejos maus? Por outro lado, tem a luz. Que é a característica. E no meio se encontra o lugar onde eu existo, aonde estão minhas intenções. E aqui é onde eu capto o quadro do mundo. E então não há uma forma própria do mundo, senão tudo que depende de nossa percepção. E mais ainda, não posso se dizer que dentro de mim, não posso dizer sequer que isso existe, mas unicamente a minha percepção interna. Nós estudamos a história da Universidade com Boris e sim. E então nós vemos uma só história, não depende de minha percepção, do meu interior. Sim, vocês passaram tudo isso e sentiram como o passado são reminiscências que já atuaram. O mundo não existe por si próprio, senão dentro da compreensão de cada pessoa. Eu não sei se queria entrar novamente nesse tema, mas melhor seguir o que diz a história e a percepção da realidade. Sim, através da história vamos a ver que nós temos sido acostumados a isto, mas não há uma compreensão, entendimento, senão através de Kabbalah. Do contrário, se vê como algo fantástico, que seja uma bobagem talvez, uma ilusão, mas é totalmente científico isto que nós vemos em Kabbalah. É o mais avançado que existe em nossos dias. O que Kabbalah falou há 3.000 anos, nos últimos 50 anos, os cientistas recém o têm descoberto e falam disto. Nós, quando estávamos preparando este programa, vimos que há muitos livros de história. Eu ouvi um livro, inclusive, que foi escrito para o rosto nesse tema. E aqui fala da história de uma forma popular, mais fácil de ler. Desde a matéria de quando foi criado o mundo. E logo, como funcionam as moléculas com relação à química. E logo o desenvolvimento cultural. Aí investigou a história de uma forma geral, né? E que remonta a 5.000 anos atrás. E além do início da espiritualidade, o primeiro homem espiritual, etc. Sim, estamos falando do que os cabalistas descobriram. Sim, fala de cabalistas, mas também fala da física e da química. Há outros descobrimentos, há outras descobertas que vamos poder revelar no mundo nesse último descobrimento. Cada um alcança
uma percepção determinada. Eu o que posso dizer é que tudo que existe, todos os elementos, todas as características se unem, se aproximam, se achegam, estão imersos uns nos outros, até assemelharem-se à luz superior. E assim alcançam de forma completa. Esse ponto temos que chegar. O seguinte, sabemos que houve uma evolução. E foi também uma evolução agrícola. De acordo com a sabedoria de Kabbalah, haverá também outro avanço desse tipo? Sim, claro que vai ter uma revolução, e vai ser uma revolução da compreensão do homem, que vai ter um entendimento maior, e assim vai poder alcançar e entender o estado no qual se encontra. A forma correta e verdadeira, e vai entender que tudo o que ele vê hoje em dia acontece ou percebe através da sua mente, e não com seus olhos ou outros sentidos, mas dentro da sua mente. Imagina-te que todos os nossos sentidos percebem algo do mundo externo e o processam através da mente, e a mente, todas essas influências traduzem-se em uma imagem que não tem uma relação entre o que vê ou percebe e o que existe ao nosso redor. É algo que se capta ou percebe através de um sistema de nervos, até que tudo se revela em uma imagem dentro da mente. E qual é a relação entre esta imagem que se revela em nossa mente e o que acontece fora de nós? Nós não sabemos nem entendemos. A sabedoria de Kabbalah tem nos dito que é uma sabedoria da percepção, e nos explica como tudo está estruturado, construído para poder compreender e entender. Nós temos que ampliar nossa percepção e entendimento, e isto fazemos através da dezena. Cada um recebe as características do restante, e assim cada um dentro dos 10 vai de maneira exponencial receber tais características por 10 como uma mini humanidade. Isto é uma mini criação geral, e assim se poderá falar sobre o que realmente acontece quando isto vem em uma conexão entre os amigos, que pareceria como se estivessem fora dele, fora do homem. Desta maneira constrói uma percepção adequada da realidade, que por agora não é clara. É uma realidade na qual hoje em dia nós existimos. Zohar nos diz como a humanidade existe. Eles não veem nada e ninguém. Seus olhos estão fechados em si mesmos. Não vem nada além de si mesmos. E assim, este reflexo que eles veem nada mais de si mesmos lhes faz pensar como existem no mundo, mas de fato são parecidos, são como os cegos absolutos que acreditam perceber alguma coisa, mas de fato, ao final, isso acontece através de uma percepção limitada. 7 bilhões de pessoas que funcionam de acordo com certas leis, e assim como percebe a realidade. Sim, somente assim. É uma questão subjetiva, porque eu recebo através de outros, mas vejo também como meus próprios meios. Não tem outra possibilidade. Boris e eu vamos ver o mesmo, assim como hoje em dia nós vemos o mundo de maneira parecida, com os mesmos sentidos? Sim? Digamos que sim, vocês vão sentir a mesma coisa. Porque cada um de vocês vai absorver um ao outro. Cada um vai estar imerso um no outro dentro da dezena.
E desta maneira, o principal de tudo é que veja, se eu estou em uma dezena, digamos, eu sou um deles, o ponto vermelho, e assim eu aqui formo partes do todo dos outros 9 amigos dentro da dezena. E dentro de mim estão os 9. Dentro de mim. E eu me anulo. Assim que aonde eu me anulo, eles são as 9 Sefirot primeiras. Isto resulta que eu vejo através deles tudo. Não tomo e levo em consideração meu eu. Me restrinjo, faço tzimtzum. Restrição. Restrição 1. Somente assim funciona. E desta maneira, quando eu posso captar a realidade de maneira objetiva, que é o que eu vejo? Eu vejo os graus de correção, de conexão que se revela ao Criador. E não há nada além disso. Não há estrelas, montanhas, não. Tudo isso não existe. O cabalista o percebe através de 5 sentidos, que são animais do corpo humano, não espirituais. Sempre nós temos a percepção da realidade, sempre voltamos a ela. O que eu quero dizer é que nisto, o resumo da história, precisamente nisto, se quer captar a história de maneira correta, tem que entender através da dezena. E todo tempo ter um desejo, mais e mais correção com os demais. E nesta medida na qual nós queremos essa conexão, vamos poder alcançar e avançar nos níveis para acendermos a revelação de toda a criação e toda a luz. Nisso consiste toda a história, não há nada mais que isto. O que podemos dizer é que o desenvolvimento da história não é uma casualidade. Podemos dizer desde hoje, ver o futuro, e assim podemos ter como referência o passado. Isso não vai ajudar se nós vamos eliminar a história, vamos eliminar a base. Nós podemos levar isso como uma referência para o futuro. Por isto, através da história nem da ciência, não nos dá nada de novo. Porque temos que estudar história, então, desde o seu ponto de vista, de toda a história da humanidade. Podemos aprender somente uma coisa, que não há um elemento mais tolo que o homem, tendo tantas possibilidades, estando todo o tempo afetando aos demais, e então ele é o culpado disso. Vamos falar de outra coisa. O homem não é culpado, o Criador o criou assim. A história é, de fato, o que anula o débil e que tem êxito por sobre o débil. É difícil para mim contestar, responder essa pergunta. Quem sofreu? O ego é o que sofreu através da história. E nós alcançamos a correção. Não sentimos o estado corrigido que nós sofremos. Sofremos alguém. И поэтому получается которые поднимаются по ступеням духовного постижения, Ao nível superior que
oposto de fato. E por isto, cabalistas chegam a um nível de alcance espiritual. E o resultado disso, que eles revelam qual é a realidade verdadeira. E eles, o que obteram com isto? Controlar o ego, que antes os dominava. Zanilevich. De uma autora russa que fala sobre Kabbalah. E por intermédio disto, um enlace para poder ler esse fragmento. Nesse fragmento, que fala da história, que é basicamente o desenvolvimento do desejo. A outra coisa, que não sejam os desejos, a luz, desejos, e que é oposta ao desejo. A luz é o desejo de outorga, de amar, de dar. E há um desejo que é contrário, oposto a esta luz, que é o desejo de receber. E não há outra coisa a não ser isto, nada além disto. A parte desses dois elementos não há nada, realmente nada. Todo o restante é um resultado da interação de ambas as forças. Aqui, no meio, é o que existe o mundo. Toda a história, tudo o que você disse. Há que se fazer aqui o que? Programas conscientistas para tirar elementos novos e assim explicar. Parece que esse desejo é uma palavra que tem todo tipo de associações, conotações diferentes. O desejo de receber e o desejo de outorga são duas forças fundamentais básicas da natureza. O desejo de satisfação e o desejo de dar, o desejo de receber simplesmente é o criado. E o desejo de outorgar e o criador são duas forças. Que outras forças podem mencionar no mundo além dessas? Pergunto-vos, que mais além de receber e dar? Não se necessita mais nada além disto. Há o positivo e o negativo. Norte e sul, não importa o que. Qualquer coisa, em qualquer aspecto, tudo isso está constituído por duas forças contrárias. Isso também dentro do homem, sim, também dentro dele, do homem, do criado. Depende em qual medida isto está representado. Então, a forma correta de utilizar essas duas forças qual é? Em todos os graus. A forma superior é o Criador? Não. O Criador é a força de outorgar. E é o Criador, o Boré. Então o desejo de receber é o ser criado. O desejo de receber é o criado. Os dois estão dentro do homem. É o que você disse. O homem está constituído por essas duas forças. Pela força do Criador que está dentro dele. E esta é uma força que tem que desenvolver, porque é algo que não existe, que não o sente. Pouco a pouco entra nele esta condição e característica do outorgamento. A Kabbalah é isso que investiga a sabedoria de Kabbalah, além dessas duas forças que chegam na criação, nada mais. A Kabbalah investiga do ponto de vista do homem. A Kabbalah investiga em todos os níveis, inanimado, animado, vegetativo e falante. Falo do homem espiritual,
onde há uma interação, onde há uma solidariedade mútua. E o principal de tudo é nesta investigação sentir esta interação, e assim se vai apresentar diante de nós todas as possibilidades na história, na geografia. Tudo isso se esclarece. O homem vê essas forças em Kabbalah? Sim, em tudo. Um cabalista vê a combinação dessas forças. Diz uma coisa, por que você não o vê? Digamos, você é um cabalista, você vê matéria? A matéria está constituída por átomos. E os átomos têm aspectos positivos e negativos, moléculas, subpartículas. E o mesmo que cada aspecto, todas as forças da natureza, tudo que existe, há duas forças contrárias, não há uma que exista sem a outra. Se não há uma força determinada e a outra contrária, não se revela uma à outra. Tem que existir a força negativa e positiva. Não existe senão através da interação entre ambos. Ao contrário, não iríamos revelar. E, de acordo com a recepção, existe unicamente porque existe o desejo de outorga da parte do Criador. E o desejo do Criador, se não fosse através dessa relação com o ser criado, não existiria. Você fala dos átomos, tudo claro para mim. Todos nós sabemos que estamos constituídos de átomos, mas chegamos ao nível do homem, aí não está claro. Você simplesmente está confuso. Mas que significa então chegar ao nível do Criador? Há que entender a diferença entre psicologia e Kabbalah. Aqui nós falamos de Kabbalah. Nós temos cursos em que nós falamos da história de Kabbalah. Quem era Abraão, o que foi que agregou. Mas, por outro lado, nós falamos que não há nem tempo nem espiritualidade. Como podemos chegar a este método em si, baseado na história? Amigos, vocês não vão escutar nada novo aqui para que isto seja mais claro. Por quê? Tudo, todos os intentos, todas as investigações, no caso de Einstein, e trataram de investigar o tempo. E estudaram os científicos. E o que acontece? Eles também tinham limitações. Como se existe tempo. E a distância que tampouco existe. São questões relativas a todo tipo de aspectos ou elementos. Nos encontramos em um estado que diríamos exitoso, no qual nós podemos recomendar aos amigos que estudem a sabedoria de Kabbalah para começar a ter um melhor entendimento da realidade e obter através de uma dezena para começar a sentir um mundo mais complexo que está formado por diferentes elementos, por uma complexidade de aspectos. E é algo tão complexo, mas que vamos ter uma compreensão correta para poder ver a realidade de maneira verdadeira. E além disto, não há nada fora de nós, não há nada simplesmente o que nós acreditamos perceber, mas de fato não existe. Tudo existe unicamente dentro do desejo, do que nós desenhamos a princípio. Quando nós falamos de Malhut, que dentro de Malhut existe tudo.
нас много вопросов. Мы вообще подготовили еще такую отдельную тему, наверное, скорее всего, мы на следующем. E aqui há muitas perguntas. Há outro tema, mas creio que nós vamos discutir na próxima. Второго храма, это были совсем разные методики. Abraão, até Moisés. Havia todo tipo de métodos individuais e para toda a humanidade. E isto no que nós implementamos até hoje em dia, a Kabbalah luriânica e até hoje a Kabbalah moderna. Какое влияние на историю оказывает E todo tipo de perguntas. Nicolai, qual é a influência histórica ou como influencia a criação? É o que nós escrevemos segundo a nossa própria experiência. интерпретировать, как ее изменить. E nós vivemos corretamente, que temos que ver como nós mudamos. E nós envolvemos na história, já poderíamos mudar a história de hoje em dia. E se tenho nas mãos a possibilidade, através de um grupo, de convidar a luz superior, que possa elevar-me cada vez mais, fazer subir por sobre meu ego, vou sentir o mundo superior. Isso será então minha história. Unicamente eu vou poder fazê-lo para mim e ninguém pode afetar-me com relação a isto. Para isso tem uma dezena e o grupo. Os cabalistas envolveram a história no passado, intervieram. Como intervieram? Eu não posso. Eu posso ocupar-me do que eu faço, do que me ocupo, que é a disseminação da sabedoria de Kabbalah. E assim, se as pessoas vão interessar-se por isto, vão melhorar sua condição. A partir disto, não tenho nenhuma possibilidade de influenciar em nada. Não há em Kabbalah nenhum tipo de possibilidade de fazer manipulações. As forças da natureza, duas forças que já mencionei anteriormente, receber e otorgar. E isso você pode fazer através de uma só direção, que é o Criador. Assim, através de mim, vai passar a luz superior até o resto da humanidade. Podemos dizer que esse é o propósito da criação, que vai revelar-se. Sim, este é o programa da criação, ao ser criado. E é o presente. Sim, é o presente. Para a troca futura. Dá os instrumentos através de Kabbalah, senão de nosso tempo, até o final da correção, de toda a criação, de forma fácil e agradável. Nós falamos que a Terra está condicionada a ter êxito. É o ego, simplesmente. É os melhores, os primeiros. Eu diria que os judeus têm esta facilidade. E isso é um papel. Qual papel? E revelar o método de correção. E que todos podem utilizar. E assim, não há aqui uma questão específica, muito que pelo contrário. Tivemos uma história não muito boa de subidas, descidas, da destruição do templo. De fato, eu diria que a história não foi exitosa do povo judeu.
показать себя в хорошем. É, И то, что не смогли, в принципе, так и было задумано. Но e сейчас de fato que nós não temos tido êxito, algo que foi predeterminado, nós temos a obrigação de tirar, revelar o método de Kabbalah. Este é o tempo de levar todo mundo, de tal maneira que todos o conheçam. о истинном мироздании и его силах. E que a Kabbalah é algo real. Воспользоваться все люди на земле. Она открыта абсолютно для всех, потому что берет свое начало из древнего Вавилона, в котором изначально и открылась E que todo mundo, todas as pessoas, toda a humanidade pode revelar, assim como na antiga Babilônia. Разрушение второго храма. духовный смысл рассеивания евреев. Это для того, чтобы они, как сказано в книге Зор, É a evolução do povo judeu através da história, como se diz, está escrito no livro de Zohar. духовная, ментальная, O povo judeu se mesclou com todos os demais. E de forma mental, cultural, não espiritual. это ведь не народ, это части от всех народов, которые существовали в древнем Вавилоне. O povo judeu não é senão que a combinação na antiga Babilônia disse judeus. Всех народов, которые в Вавилоне. Они все расплылись, разошлись. 95% da antiga Babilônia, todos os povos se dispersaram através de todo o planeta Terra. Потом O povo judeu passou todo esse tipo de sofrimento. Toda a destruição do primeiro e do segundo templo. Diz ele, disto, имеется в виду физическое, когда вообще от них ничего не останется. Имеется в виду их há resultado em uma dispersão de todo mundo e também de reminiscências растворяются в других народах. И это то, что сейчас практически há uma inversão. E isto é o que acontece. O grupo está sucedendo de fato. Por isso, na sabedoria de Kabbalah, se está revelando como método de correção para toda a humanidade. E depois da destruição do primeiro templo, as tribos então se dispersaram. E depois da instrução do segundo templo, uma união de novo. E hoje em dia, o que importa é um despertar, qual é o significado da vida? Aonde chego? Para que estou aqui? Não importa o que seja. когда я разговариваю с ними, я чувствую, что я разговариваю с особо продвинутыми моими учениками. O que temos na África? Eu sinto que os meus estudantes mais avançados e nas perguntas que fazem de como é importante, é impressionante. É uma pergunta de Moscou. Платона, Спиноза, людей, которые давно умерли, но мы помним их Что имена. значит вечность? Мы помним их имена, мы помним их действия. Пока O существует. homem e de acordo com o que dizia Aristóteles, Этого нет. Наш мир, он существует до тех пор, пока мы не выйдем, é uma ilusão. начнет в своей массе подниматься в высший мир. É tudo uma ilusão. Начнет как бы растворяться, испаряться, как в тумане. Начнет расползаться, и Massas que podem elevar-se ao mundo espiritual. É como não se vai perceber sem o mesmo sentido.
Quando se alcança mundos superiores, vocês vão continuar neste mundo. Ao mesmo tempo, vão começar a ver até que ponto passa isto, que o restante reveste uma forma distinta. É como se passa por sobre nossos sentidos e de nossa percepção. В любом виде. Ну, конечно, что же для них это остается? Sim, nós sabemos que as pessoas todo o tempo ficam na história. É como parte do ego. Todo o tempo. Ничего не исчезает, не волнуйтесь. Ничего не исчезает. A história, há muitos povos que desapareceram. Они все проявятся, нет никаких E nada desaparece. Tudo são reminiscências que vão revelar-se novamente. нет такого, что Não há nada. все желание получать и желание отдавать. Não há nada que desapareça. É o desejo de receber, de otorgar, são forças e que atua mútua. Это все только лишь в наших представлениях. Então não há morte. Александр из России. Как относиться к тем событиям, которые уже произошли, как правильно E tudo que nós percebemos e cremos. Alexander da Rússia. Todo como devemos nos relacionar com os atos. Tudo depende de mim. Главное человеку сейчас узнать, как он может себя Está contra o estudo da história. Não se trata de estar contra ou a favor da história. Antes de mais nada, o homem tem que pensar qual é a percepção da realidade. никаких традиций, никакой. Надо нормально общаться с людьми. Вот этому надо обучаться. Возлюбить. Nada de cultura. Nada disso. Это выдумано к нашему эгоизму, для того, чтобы утвердить себя. Ama tu como teu próximo como a ti mesmo. Историю Каббалы, историю Чи. E como existir dentro do ego. E então, isto é Kabbalah? Não estudar a história da Kabbalah, não. Nós estudamos unicamente porque há que aprender o desenvolvimento dos vasos que influenciam, que otorgam. Por que isso não está claro? И это пространство называется желание получать. Nós На это пространство воздействует свет. desejo receber, assim aqui nós estamos. Желание отдавать. Influencia então a luz. Все, больше нет ничего. И вот это желание получать, оно Um desejo de otorgar e já não há. A parte disso, quer dizer, o desejo de receber passa a diferentes níveis de evolução, pouco a pouco, diferentes graus, até assemelhar-se à luz. E nesta mesma medida, a luz vai enchê-lo. Já, isso é tudo. то есть постепенное Essa é toda a história, não há nada além disto. наполнение светом. Paulatinamente. É essa satisfação, o preenchimento do desejo de receber por meio da luz. Isso é toda a história. так как мы с Борей изучаем историю в университете, то, конечно, хочется с вами не согласиться, с одной стороны, но с другой стороны, действительно, мы видим, нет ни одного Talvez eu estude história com Boris na universidade. Estamos de acordo com vocês, mas por outro lado não há um exemplo. Nenhum exemplo de que o homem aprendeu algo da história. Поднять себя или свой народ, или там еще что-то. Quem escreveu a história são egoístas para poder enaltecer o seu povo. E diz que quem escreve a história é quem é o vencedor, não é mesmo? Os perdedores não escrevem história. Fato. Esta é uma parte da evolução. Quando há mais conhecimento, se pode fazer comparações. Não entendo por que não aprendo o desenvolvimento, a evolução dos povos. Se vai aprender isto unicamente
Não necessito isto. Unicamente requeiro a classe matinal. Nada mais. Зрящие голову и такими философиями и историями. Тебе надо только одно знать, как взаимодействовать с Высшим. E se vai saber menos, vai dormir melhor. Ничего больше не надо. O único que tem que fazer é atuar com a luz superior. Além disso, não tem que fazer nada. E há que fazer nada. Себя ничего не знал, вы бы не смогли Nada объяснить. mecânico, nem eletricidade, nada disso. Você não poderia saber nada, não saberia nada. Вы не просто объясните восприятие реальности. Óbvio. Я за то, чтобы заниматься. Nós vemos que não é fácil explicar Kabbalah, a percepção da realidade. Estou de acordo. С каким намерением? С намерением исправить Com que intenção faço isso? через себя. É corrigir a mim mesmo. Corrigir a mim mesmo somente ao homem. 2 anúncios curtinhos em Riga, há uma palestra sobre Kabbalah. Em 25 de julho, em São Peter, há outra série de práticas sobre significado da vida. Чтобы я мог что-то сказать, что-то дополнить, что-то дать такую Eu recomendo que картину. То есть темы такие, которые tomem temas que sejam mais normais, mais fáceis de explicar, temas que não requeiram tantas palavras e afinal não fica nada. Me parece que há que se escutar dos amigos, que eles que recomendam. É um tema interessante a relação com a história. É a história outra vez. Digo nada mais aqui. Não é história. Somente o desenvolvimento, como falei. на общее желание, вот это высшая сила, Творец, свойство отдачи, постепенно входит, O desenvolvimento por meio da luz superior. ничего другого вообще в мироздании нет. А мы можем сделать так, чтобы распространение света внутри желания Não há nada por aqui. E nós podemos atuar de tal maneira que a luz chega a nós, que nós atraímos de forma agradável. E que tenhamos êxito. Um abraço a todos.